Obrigada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro aí agradecer a presença massiva aí dos nossos associados para poder participar dessa quarto módulo aí que a gente tá oferecendo aí a respeito do turismo de luxo. Agradecer a TDG aí que em parceria conosco está proporcionando esses módulos aí, que são 5 módulos ao todo aí de capacitação. Hoje quem vai aí conduzir, quem vai ser a moderadora desse painel vai ser a Daniele Coutro, que está aqui conosco hoje, que é uma das agências aí que fazem parte do grupo TDG, todas associadas aí da BAV São Paulo. E o próximo módulo que a gente vai ter, que é o quinto, vai ser no dia 10 do 2 aí. Já anotem aí na agenda de vocês. Então, o próximo módulo, dia 10 do 2, que vai ser o módulo que vai fechar aí o quinto e último módulo aí, essa capacitação de luxo, tá? Vou falar um pouquinho aqui antes de passar para a Dani, quem são os 3 painelistas que a gente vai ter hoje aí, e passar o mini currículo deles para vocês. Então, primeiro, começando aí pela Caroline Miranda, do Rosewood. A Caroline tem mais de 19 anos de experiência em vendas e hospitalidade de luxo. Desde 2021, atua no Rosewood de São Paulo e hoje é diretora de vendas. É pós-graduado em gestão empresarial e hospitalidade pelo SENAC, com formação internacional pela California Lutheran University, reconhecida por sua comunicação, visão comercial e foco em resultados. Destaca-se pela construção de parcerias sólidas e entrega de excelência. Nossa segunda painelista, Patrícia Costa, que tem mais de 20 anos de experiência de hotelaria de luxo, está como diretora de vendas e marketing do Cluster Luxo Rio de Janeiro, do Grupo Accor, formada em gestão de hospitalidade com pós-graduação em gestão hoteleira, construiu uma sólida trajetória em cargos de liderança no Brasil e em Portugal. Ingressou na Accor em 2011 e, após uma importante passagem internacional, retornou ao Brasil em 2024, assumindo a liderança das estratégias comerciais e de marketing do cluster de luxo no Rio de Janeiro. E, por fim, mas não menos importante, Ulisses Marreiros, do Copacabana Palace, que está como responsável pelo Belmont no Brasil desde 2024 e gerente geral do Copacabana Palace desde 2021. É licenciado pela Universidade do Algarve e possui formação executiva em instituições de prestígio como INSEAD, Cornell e Harvard. Então hoje vocês estão aí com um super time. Quem vai conduzir esse painel hoje aí, agradecer a presença aí da Dani Coutro, que vai poder estar explorando aí todo esse time aí para vocês, tá bom? Aproveita e Dani, a palavra é sua aí. Obrigado. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bavi, de novo por essa oportunidade. Obrigada, TDG. E hoje eu não posso deixar de falar que eu estou assim muito emocionada por estar aqui, porque além de eu ser agente de viagens e estar no turismo há mais de 27 anos, com esses nomes que já eram grandes nomes na hotelaria, né, antes dos nossos convidados estarem lá, eu também sou uma fã de hotelaria de luxo, sou uma fã da hotelaria do Brasil e sou uma, acho que grande entusiasta, né, das experiências e de hospedagens de luxo. Então, assim, muito obrigada a Patrícia, a Ulisses, Caroline de estarem aqui. É um prazer estar aqui mediando esse bate-papo. E aí já quero começar e vou começar aqui pela Carol, que é a paulista aí do grupo, né? Que tem aqui o Rosewood em São Paulo. Para começar aí, a pergunta vai para os três. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, para quem não está acostumado com o universo da hotelaria dentro da hotelaria, né? Porque eu entendo que o Ulisses trabalha ali como GM, está muito dentro, vocês trabalham em vendas, mas começa você, Carol, como que é esse seu trabalho, em poucas palavras, para quem está na agência e não entende muito qual que é esse universo da hotelaria? O que você traria sobre esse universo para a gente? Bom, a hotelaria, eu costumo dizer que é a ponta inicial e muitas vezes final dessa viagem, né? Em que a gente constrói com uma série de bons fornecedores.
A hotelaria une, né? Ela traz o agente de viagem para dentro do hotel, ela traz os outros stakeholders que estão ali próximo. Todo mundo oferece uma experiência memorável de mãos dadas. E o hotel eu considero o centro disso tudo, porque é da onde saem muitas vezes muitas indicações, é onde a pessoa, né, onde esse hóspede vai vir para viver essa experiência, onde ele vai dormir, onde vai, enfim, entregar. Eu costumo dizer que o máximo da sua intimidade nas mãos dessas pessoas, né? Então, acima de tudo, a gente tem que sempre lembrar que a hospitalidade é feito por pessoas e a hotelaria não é diferente. Então, por mais maravilhoso que seja um hotel, por mais incrível que a gente por mais incrível que seja essa estrutura, por mais assim, às vezes as pessoas entram e pensam, nossa, que mágica. Mas tudo isso é feito por pessoas. Toda empresa é feita por pessoas, né? Tudo que é incrível também é feito por pessoas. Então, o que que esse time está fazendo? Hotelaria é um grande laço. Eu costumo dizer que a hotelaria de luxo é um trabalho artesanal. Muita gente enxerga essa hotelaria internacional muitas vezes com um selo grande de multinacional, aquela coisa um pouco mais mega, e na verdade não é macro, né? É micro. É o micromanagement, efetivamente, é um trabalho muito artesanal. A gente entra no detalhe do detalhe em conjunto, do lado de cá, com as agências do lado de lá. E o universo da hotelaria acho que tem essa grande diferença, vamos colocar assim, com o senso de urgência e de prioridade, né? Nós estamos dentro de uma instituição que não fecha, então é efetivamente 24/7. As pessoas entregam a sua vida e os seus momentos mais preciosos, muitas vezes, né? A gente lida com momentos muito, muito, muito bons da vida das pessoas. E elas entregam tudo isso a nós, né, de maneira intensa, íntegra e full time. Então a gente brinca que assim, uma vez que o hóspede colocou o pé no lobby, ele está de alguma forma confiando nesses profissionais. Então o mundo de hotelaria gira em torno do espírito de servir, né? Você tem que carregar isso dentro de si e compreender que é uma jornada. É uma alquimia e é uma jornada efetivamente 24/7, porque a gente está com pessoas aqui dentro, buscando algum encantamento todos os dias, em todos os momentos. Muito legal. O que que você acha disso, Patrícia? Você que também está aí de vendas junto com as agências, mas está no Rio. Você concorda com o que a Carol falou? 100%. A Carol tocou em vários pontos aqui que faz parte do nosso dia a dia, né? O que que é a hotelaria de luxo? Quais são os principais players? Qual o impacto disso na nossa vida e na vida do cliente, né? Eu vejo sempre a importância da empatia acima de tudo, no lado do processo do encantamento com o cliente, escutar o cliente, ouvir a necessidade do cliente e trabalhar o encantamento na casa, como Humberto já referiu, a gente aqui no Fairmont e Santa Teresa Gallery, nós fazemos muitas experiências para os nossos clientes, mas além disso, a gente se preocupa muito em criar experiências para cada cliente exclusivamente. E, e trabalhar a questão da excelência, do extra miles. É isso que o cliente espera da nossa parte, e do lado da agência, ele espera isso também, todo esse cuidado e dedicação com cada cliente. Então, nós trabalhamos com vários segmentos no hotel, como vocês sabem, e às vezes a gente tem um grupo de 300 pessoas que faz um contrato, faz a visita de inspeção, enquanto que a hotelaria de luxo, cliente individual, a gente trabalha cada um deles, talvez com a mesma dedicação de tempo, ou mais, porque exige muito cuidado, muito detalhe, muita especialização sobre cada cliente e muita excelência em tudo. Excelência no e-mail que a gente vai enviar, excelência como a gente vai enviar o material para o cliente, como a gente do nosso lado vai acolher o cliente e entregar algo mais para ele. Luxo, para nós, cada um tem o seu conceito, não é? Mas a gente realmente tem que trabalhar. Ponto número 1 é a questão da excelência, a entrega em si, não é o produto em si, o que é que o cliente espera, também considerando aqui a componente da sustentabilidade, que é cada vez mais importante, e da conexão com a comunidade local, o que é que nós estamos fazendo pelo mundo, né? Então, é isso que o cliente espera de uma hotelaria de luxo também, e é isso que o nosso cliente espera de nós, para poder entregar e receber esse tipo de cliente em conjunto com todas as agências, né? Os agentes que estão aqui
conosco nesse momento exige esse trabalho conjunto e de igualdade, para a gente poder entender e trabalhar o cliente de forma a entender a expectativa deles. Obrigada. E nada impede também, né, que uma pessoa que chegou em grupo, que chegou por um corporativo, não vire seu futuro cliente de luxo individual, né? Porque eu acho que as pessoas acabam voltando e querendo a experiência mais individual, né? E, bom, eu acho que individual e personalizado, a gente está falando aqui com o Ulisses, do Copacabana Palace, né? Que agora está cuidando de todos os hotéis Belmont aqui da América do Sul. Então, e eu acho que, Ulisses, você tem um ponto de vista que acho que foge a todo mundo aqui, porque eu acho que você está muito dentro das operações do hotel também, né? Conta para a gente também um pouquinho dentro do que a gente está falando, né? Você concorda com as meninas ou você vai um pouco além? Eu sei que também, já de pessoas que eu conheço da hotelaria, convivo com algumas, que é um universo muito, muito desafiador, né? Que você tem que se entregar muito para que essa excelência aconteça lá na ponta. Fala um pouquinho disso, Ulisses. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco e partilhar um pouco aqui dessas experiências dentro da hotelaria de luxo. E hoje em dia, em alguns casos, da hotelaria de ultra luxo, que já acontece e acaba por acontecer em muitos pontos, e principalmente aí a Rosewood é uma das marcas que está a atuar muito nessa área. E eu tive também a honra de há 20 anos atrás abrir um hotel que nós tínhamos esse posicionamento de entrar na onda do ultra luxo, mas dentro da hotelaria de luxo acaba por ser sempre um desafio bem grande, porque cada cliente que vem acaba por querer a sua experiência. E o que é a sua experiência? É tal e qual como a Patrícia estava a mencionar, que é o detalhe do detalhe, de nós tentarmos fazer com que a experiência de cada um desses clientes, mesmo que seja um cliente corporativo que vem por aqui pela primeira vez e fica aqui, sei lá, uma noite apenas num hotel, que ele tenha uma experiência que ele, de alguma maneira, se vá lembrar ou vá tentar recordar e potencialmente vir numa futura estadia com a família e num outro tipo de estadia. É muito difícil porque, principalmente num hotel de grande dimensão, comparativamente ao hotel onde eu trabalhava antes de vir para o Copacabana Palace. O Copacabana Palace tem 239 unidades, neste momento apenas 140, porque estamos a fazer uma belíssima reforma no nosso edifício anexo. No hotel onde eu trabalhava antes tínhamos 72 unidades de alojamento, então era mais fácil, de alguma maneira, tentar fazer esse agrado e essa surpresa para o cliente e entregar mais do que aquilo que o cliente espera, porque a tentativa é sempre uma gestão de expectativas e é tentar superar essas expectativas por parte do cliente. Posso-vos dizer que tenho tido a sorte, trabalho em hotelaria há mais de 30 anos, tenho tido a sorte de viajar e de ficar em hotéis magníficos pelo mundo todo e o detalhe que até hoje não me sai da cabeça e partilho convosco, inclusive, foi de um hotel de 4 estrelas, com mais de 1000 quartos. Esse hotel faz parte da cadeia onde trabalha a Patrícia, é uma das marcas onde a Patrícia trabalha. É um Pullman, que é um hotel e de uma marca que se posiciona num segmento de 4 estrelas. No entanto, foi onde eu tive o Welcome Amenity mais relevante que já alguma vez vi. Partilho convosco. Cheguei ao quarto e nesse quarto nós éramos um grupo de 20 pessoas, todos diretores gerais do hotel, da Belmont, e quando cheguei ao quarto, num hotel com mais de 1000 quartos, tinha um panetone esperando por mim e um cartão a dizer, como sabemos que gosta muito de panetone, tentámos encontrar o melhor panetone do mundo para si. E eu fiquei a pensar, mas eu nem gosto de panetone, como é que me aparece aqui este panetone? Bom, conversa vai, conversa vem. Encontrei um outro colega do Peru e ele disse que tinha chegado ao quarto e tinha um pequeno balde com 3 cervejas. E um outro colega tinha uma coisa completamente diferente. Como é óbvio, é impossível, se tiverem 500 chegadas naquele hotel, fazer isso para todos os clientes. Mas para nós fizeram. Então, para mim, o que é que foi especial? Foi especial porquê? Porque eles fizeram realmente uma investigação e hoje em dia isso é bem mais fácil, através de redes sociais e tudo mais,
E realmente eu tinha postado, isto foi no final de janeiro, e eu, em princípios de dezembro, tinha postado uma fotografia no meu Instagram com um panetone na mão, feito pelo chefe Nel Cassessa, que é o nosso chefe executivo aqui do hotel, a dizer o melhor panetone do mundo. Então vejam como é que as coisas se interligaram todas e para mim esse pequeno detalhe ficou muito mais na cabeça de que garrafas de champanhe Dom Perignon, Veuve Clicquot e todas as outras marcas que nos possam vir à cabeça, com excelentes canapés, com coisas lindíssimas, um pequeno detalhe numa coisa tão simples acabou por ficar ali na minha cabeça e acho que superou, nesse caso, as minhas expectativas em relação a algum amenity de chegada que eu pudesse esperar, que não esperava nenhum, mas fiquei surpreendido realmente com esse facto. Então isso é o que tentamos fazer aqui, é tentar surpreender as expectativas num hotel como o Copacabana Palace, onde nós temos, como disse, às vezes 400 clientes aqui no hotel, acaba por ser difícil de superar as expectativas de todo o mundo, mas fazemos e tentamos meter muita energia nessa parte e nesse quesito. E é para mim, enquanto hoteleiro, o que me enche a alma é ter alguém que depois de uma estadia no Copa acaba por agradecer e dizer, pá, espetacular o que vocês fizeram por nós. Então isso para mim é muito gratificante. Que legal. Ulisses, você sabe que a gente tem tido um ponto comum aqui nas conversas, né? Porque isso que você falou, ele não é o único para a hotelaria. A gente tem feito alguns painéis e eu acho que a gente tem que estar chegando à conclusão de que o luxo, ele realmente é um intangível. A gente pode ter o luxo, você sabe que você vai chegar num quarto maravilhoso, que às vezes você vai ter o champanhe, que você vai ter a gastronomia, o chefe, mas eu acho que todo mundo está concordando, de todos que tiveram aqui, que de fato o que fica é o que te toca, né? Então é o sensorial, é o intangível, que vem, lógico, com a delicadeza e a qualidade de equipe que um hotel como o de vocês tem, para chegar nesse estudo, né, nesse conceito de surpreender, ou num Pullman que teve uma equipe que teve essa sensibilidade. Então, obrigada por trazer essa sua experiência. Já aproveitando o que você falou, e que é muito importante para quem está aqui, afinal de contas, a gente está falando com agências, e é muito importante nós, como agências, e as agências que ainda não estão no nicho luxo, qual vocês acham que é o papel da agência de viagens hoje em dia para oferecer um hotel? Como que vocês, hoteleiros, você na sua área, a Paty na dela e a Carol na dela, como que vocês veem ainda o papel do agente de viagem, sendo que a gente vive num mundo de booking, mesmo o cliente de alto luxo, hoje em dia eu sinto, pelo menos, que às vezes dá uma olhadinha no booking ou no mundo de Instagram, né? Qual que é o papel do agente de viagens dentro de tantas formas de comunicação, onde a gente tem muito essa coisa de eu quero ficar no hotel que o meu amigo ficou. Vocês, como nomes, né, de tradição de hotel mesmo, vocês acreditam que nós, como agentes de viagem, a gente pode ser esse formador de opinião, mesmo com tantos concorrentes de mídia, de plataformas? O que vocês acham disso? Pode, Paty, quer começar? Ou Ulisses, que já estava falando? Posso ir já. Para mim, como é óbvio, a agente de viagens é um parceiro super importante para nós. E temos, no nosso caso, nós temos um grupo dentro dos agentes de viagens que chamamos o Grupo Bellini, que acabam por ser agentes de viagens que fazem parte de um grupo que qualificam não só pelo faturamento que possam ter, mas também pelo engajamento que acabam por ter e a clientela que também nos direcionam. Há 20 anos atrás, quando a Booking e a Expedia começou a ganhar alguma força, falava-se é o final do agente de viagens e vai deixar de haver o agente de viagens. Eu tenho visto realmente um revés de tudo isso. A mesma coisa acontece com o concierge. O concierge é também, dentro do hotel, uma posição em que hoje em dia a maior parte das pessoas, a partir do momento em que tem um celular na mão, ela pode substituir-se ao concierge. No entanto, posso lhe dizer que nós temos aqui uma equipa grande de concierge e que tem bastante trabalho direcionando e ajudando os hóspedes na organização das suas agendas enquanto estão aqui connosco. Então, eu vejo realmente, e nós temos nessa parte no B2B, ou seja, com os agentes de viagens,
parceiros, operadoras turísticas que trabalham connosco e tudo mais, como um grande parceiro e um braço comercial da nossa equipa comercial. Acabam por ter essa parte que a Dani mencionou, que é de propagar a mensagem para mais gente, porque vocês acabam por ter o vosso núcleo também de clientes. E dou-lhe um exemplo. Ontem mesmo, sentado aqui num evento especial que nós tivemos, nós fazemos aqui várias experiências. Uma dessas experiências que nós temos aqui bem especial é o nosso Cipriani on Tour. Nós temos o restaurante Cipriani fechado neste momento. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada aí no nosso Instagram. Então, nós levamos o Cipriani em diferentes locais dentro do hotel e, inclusive, fizemos isso no palco do teatro. Então, essa parte de ter o acesso direto, então o que nós queremos é elevar o agente de viagens e fazer o agente de viagens ser o rockstar, digamos assim, para o cliente. Então, eu, quando recebo alguém aqui, ou quando algum agente de viagens faz uma reserva, peço sempre, então eu acabo por viajar, vou viajar daqui a 2 semanas, possivelmente a Patrícia também irá, a Carolina também, na LTM em Cannes. Uma das pautas que coloco sempre é, quando fizerem uma reserva, mandem-me um e-mail. Eles vão falar com 50 mil pessoas nas reservas, no departamento comercial. Mandem-me um e-mail, por favor, que eu vou lá cumprimentar o cliente, não em nome da agência, mas em seu nome. Ou seja, eu vou cumprimentar o cliente em nome da Dani. Então, e vou receber o cliente. Como é óbvio, com 72 quartos era muito mais fácil com 239. Mas tento fazer essa parte aí e acho que é apreciado por parte do agente de viagens, que é um parceiro para nós, porque muitas vezes recebo a mensagem ao Ulisses, obrigado por ter recebido os nossos clientes, que são bem especiais para nós. Perfeito, obrigada. E vocês, meninas, Paty, Carol, o que vocês acham disso? Acho que relacionamento é a palavra da vez, né? Relacionamento entre nós e os hoteleiros. Eu acho que, em primeiro lugar, é um trabalho de curadoria incrível, não é? Que as agências fazem em conjunto com os hotéis. Como o Liz falou, em poucos dias a gente vai estar na ILTM, que é um evento super importante. O segmento de luxo e as agências de luxo é um dos segmentos que mais cresceu ao longo dos últimos anos. A própria Accor está fazendo um investimento altíssimo, focado nas agências de luxo, além dos programas de luxo que nós fazemos parte. Só para vocês terem ideia, nós vamos ter um pavilhão na ILTM, do lado fora da feira, que foi um grande investimento do grupo, onde vai estar presente os nossos CEOs e diretores, para mostrar qual é a importância desse segmento. Então, eu acho que é um trabalho conjunto, a gente troca mensagens todos os dias, eu recebo no WhatsApp mensagem, Patrícia, me ajuda, está chegando um cliente, faz uma atenção especial, ele adora o Flamengo, por exemplo, faz uma atenção para ele no quarto nesse sentido. Então, é um trabalho muito bacana de empatia, de conhecimento do cliente. Quanto mais investigação vocês fizerem sobre o cliente de vocês, mais a gente pode entregar. E muitas vezes a gente não está falando de valor financeiro nessa entrega grande, mas sim de coisas simples que tocou o coração, como o Ulisses mencionou, a relação com o Panetone. Então, acho que é muito importante, e ao contrário do que nós vimos no passado, né, alguns anos atrás, com um boom e a capacidade de investimento em posicionamento de uma Booking, da Expedia, chegaram a falar, meu Deus, e agora o que é que será do agente de luxo? E hoje em dia a gente vê o oposto, a gente vê um crescimento incrível, o que é muito expressivo, eu estou falando a nível de números mesmo, resultado financeiro puro, investimento humano, de capital humano de ambas as partes, mas que traz retorno efetivo. Porque a diferença é que um cliente desses que vem através de uma agência, basta reservar uma suíte por 5 noites, que vai ter um mesmo resultado, às vezes, de um cliente que está trabalhando ao longo do ano, ou um grupo específico. Então, é muito importante, a gente respeita muito, a gente trabalha muito em conjunto, e vamos continuar com vocês. Obrigada, Paty. E você, Carol, imagino que também... Exatamente. Bom, aqui na Rosewood, eu vou falar de Rosewood São Paulo, mas falando da companhia como um todo, a gente tem um programa chamado Rosewood Elite. É o principal programa da companhia, é a nossa principal frente de receita, globalmente falando. As agências, eu acho que tem duas palavras que eu costumo usar quando eu falo desse grande parceiro que é a agência de viagens, que é a sensibilidade, porque o bom agente, ele tem informações, informação ainda é tudo.
aquele pequeno detalhe, né, Carol, esse cliente nasceu na maternidade. É claro que a gente vai fazer um upgrade diferenciado e vai tentar acomodar essa pessoa nas suítes signature, que eram as salas de parto. Essa Uhum. sensibilidade de não deixar passar um detalhe, de não deixar passar uma informação. Essa pessoa está se recuperando de uma determinada doença, como a gente já teve aqui alguns. A gente vai ter um outro approach, né? Vai ser um outro check-in. Então, vocês têm informações. Eu acho que a renda está cada vez mais concentrada no mundo, isso é um fato, e a agência de viagem eu acho que combina com esse trabalho personalizado. E acho que mais do que isso, sensível mesmo. É um trabalho que depende dessa conexão humana, depende do relacionamento. Então, isso, na minha visão, só vai aumentar. Um outro ponto é que a agência é uma embaixadora das nossas marcas. E por ter essas informações e por saber com quem ela está lidando, ela consegue direcionar de uma forma bem assertiva, e isso contribui para o trabalho de todo mundo, né? Porque a nossa ponta aqui depende também de um bom direcionamento. Afinal de contas, a gente, por mais treinamento que tenhamos, e a Rosewood especificamente tem um trabalho muito interessante no cuidado de pessoas, a gente tem uma frente inteira só de impacto social, e impacto social hoje não é só ESG, né? É você cuidar muito bem desse capital humano, porque de fato ainda é de onde a gente tira a nossa maior receita. E por mais sensível que essa pessoa seja nas interações com o hóspede, não se compara ao nível de informação e de intimidade, muitas vezes, que um agente de viagem tem. Então, para que a gente exerça o nosso melhor do lado de cá, é muito importante esse relacionamento. Então, como todos disseram, de fato é a comunicação. Eu acho que o agente poder contar também com esse senso de urgência do lado de cá da hotelaria. Eu acho que a maioria das pessoas que estão no mercado de luxo atuam nisso há muitos anos, né, ou a vida toda, mas isso também é um ponto forte, né? Você tem que entender que o agente tem que ser respondido realmente quase que na hora, porque muitas vezes as informações são voláteis, né? É uma perecividade enorme, e tudo isso faz com que a gente consiga entregar. Eu acho interessante o que a Patrícia comentou, que não, muitas vezes também não está atrelado ao valor, é realmente a celeridade das informações, né? O que que a gente consegue fazer com isso? É, como que o Rosewood entrou no Fifth Best, né? Como que virou esse objeto de desejo? Como que a gente conseguiu chegar nesse patamar? Justamente através desse caminho. é, o cliente corporativo, ele muitas vezes é o nosso cliente de experiência, né? É a mesma pessoa em momentos diferentes que volta depois para viver um momento um pouco mais mágico. Então, tudo faz parte da venda, né? Todo mundo está vendendo o tempo todo. Eu acho que esse é um ponto muito forte. E volto aqui para o alinhamento, né? Para o win-win. A gente vende, mas a agência como embaixadora assim de determinadas propriedades ou de determinadas pessoas, porque ela sabe que ela pode contar com aquela pessoa no final. Uhum. Eu acho que ainda é o maior asset, né, que uma companhia hoteleira tem. Não, eu concordo. Pessoas, com certeza, e relacionamento, né? Eu acho que a gente está, assim, numa palavra comum aqui. Porque sem isso, o resto pode ser um champanhe caro, que a pessoa já tem em casa, às vezes, né? E o que ela Exato. quer é sair emocionada realmente do lugar. Mas que bom, porque nós, como agentes de viagens, a gente aposta muito nas relações, né? Então, acho que essas feiras, aqui para os agentes que estão ouvindo a gente, tudo é relacionamento, né? Então, quanto mais antenado, hoje tem essa possibilidade de estar aqui, conhecendo a carinha de vocês que representam o hotel, de repente numa feira, eu acho que isso vai fazendo a gente, né? Vai fazendo a experiência, o expertise dele, com certeza. E sobre ainda pessoas, mas em outro patamar, vocês têm relação com o departamento de turismo dos destinos que representam? Eu pergunto isso porque o Rosewood é uma instituição aqui em São Paulo, não deixa de ser um monumento histórico, né? A mesma coisa o Copacabana Palace e o Fairmont está num local icônico também, agora vai abrir em Ipanema, no antigo Caesar, onde era o antigo Caesar, que também foi super ícone nos anos 70. Acredito que são lugares também que trazem uma história, não só por ser um hotel,
mas por ter um storytelling por trás, né? Da cidade, da onde vem, do bairro. O Rosewood vem com toda a história aí dos Matarazzo. Então, vocês têm uma relação assim também com esses departamentos de turismo das cidades? Existe um diálogo com eles, uma relação, alguma ação que vocês fazem ou não? Com certeza, com o departamento de turismo, eu vou até um pouco além, mas com departamentos culturais, oficiais, com instituições de ensino. A história é de fato o que a gente vende. Isso depois a gente entrega num lindo serviço, né? Feito aqui de uma forma orquestrada. Mas a gente vende história, né? Então, quando eu viro para Dani e falo, Dani, eu me hospedei no Rosewood e é tudo aquilo que falaram. Foi mágico. Eu entrei num portal. Aí eu vou não colocar aqui em paralelo, mas eu sempre faço uma leve menção ao mundo Disney, porque a gente que é da hospitalidade, que descende dessa indústria, em algum momento da vida vai se deparar com algum curso, alguma coisa da magia da Disney, né? Que é justamente o. A gente volta para a história do portal, né? Então, quando você entra nesse portal mágico e consegue sair um pouco desse mundo real, você sai contando para todo mundo o que você viveu. Mas quando você entrou aqui, alguém te contou essa história também, porque é completamente diferente uma hospedagem no Rosewood, São Paulo, ou em qualquer outro Rosewood, porque todos os nossos hotéis são realmente icônicos e quase todos estão em patrimônios históricos. Mas é muito diferente você entrar. Alguém está com o microfone aberto. Só uma pausinha. Obrigada. Vou É fechar muito todos diferente. aqui. Isso. É muito diferente você entrar num hotel ou em qualquer outro lugar, com alguém te contando o que que foi aquilo, o que que se tornou, o que que significa aquele prédio, né, para a cidade. É quase uma visita guiada. Então, a gente tentou aqui na abertura fazer da forma mais democrática possível. Claro que ainda é um hotel, então às vezes, né, tivemos aí os nossos desafios também de encaixar as agendas e depois. Num segundo momento, numa segunda curva, e terceiro, quarto ano da propriedade, nós lançamos um produto que é o tour guiado pela propriedade, porque de fato se fez necessário ter um produto disponível para os interessados. Mas ainda hoje nós fazemos frentes com todos os, eu vou dizer stakeholders, mas além disso, todas as instituições que circundam a propriedade ou que estão na cidade de São Paulo. Porque São Paulo hoje é porta de entrada ou de saída dos grupos que vêm fazer visita, expedição pelo Brasil, ou o hóspede individual. Nosso turismo doméstico é muito forte, né? Então recebemos pessoas de todos os estados. Então nós aqui entendemos que, novamente, né, essa história bem contada, de mãos dadas por todos que participam de alguma forma da nossa indústria, faz com que a gente consiga manter essa propriedade como um objeto de desejo, através desse storytelling. Eu falo que é back to basic, né? A gente estuda, estuda, estuda e volta pro feito bem feito. Não, e é maravilhoso, né? Porque faz parte de uma história tão rica e que estava num lugar que estava meio, né, largado, não estava. Ficou maravilhoso, e vocês trazem essa história também de toda essa colonização, da ocupação, da história dos anos 50, 60, lá atrás. É maravilhoso, realmente. Então, que bom, porque eu acho que isso só traz benefício para a cidade também. E o próprio paulistano frequenta muito, né, o seu hotel. E eu acredito que isso também aconteça no Rio. Fala um pouquinho, Ulisses e Patrícia, dessa relação também com a cidade, né, que vocês têm. O próprio Copacabana Palace, sem dúvida, acho que é um dos hotéis mais famosos do mundo. Agora conhecidíssimo, né, com todos os stars vindo para fazer show ali na frente. E eu acredito que seja o próprio também objeto de desejo do carioca, talvez. Acho que não tem nenhum que não esteve lá para almoçar, para tomar um drink, para passar um final de semana especial. Enfim, fale um pouquinho disso também. Acaba por ser um pouco por aí, tal e qual como a Carolina mencionou. Acaba por resumir-se tudo um pouco aqui no storytelling e na história que nós conseguimos contar. Antes de entrar para aqui para a reunião, estava ali o nosso head concierge, o Anderson, que é por acaso o presidente do Clef Door aqui no Brasil, com 4 pessoas, uma irlandesa, uma americana e um casal coreano.
a fazer o nosso Historical Tour. Então, nós temos todos os dias, às 4 da tarde, temos um tour histórico do hotel. Ele dura mais ou menos entre meia hora e 40 minutos. Passa por várias áreas aqui do hotel e termina normalmente aqui no Hall da Fama, onde temos 100 personalidades que ficaram no hotel ao longo dos últimos 100 anos. E que isto foi uma exposição que foi de alguma maneira curada por uma especialista em museus, que é a Arlete Gonçalves, onde temos essas 100 personalidades, incluindo vocês todos, ou seja, todos os que estão aqui, garanto-vos que estão todos lá no nosso Hall of Fame. A última a assinar o livro foi a Kim Kardashian, que esteve aqui na semana passada, mas ela não está aqui, mas se ela vier cá, ela também vai estar. Então temos lá também para ela. Então nós aqui no hotel, além desse tour histórico, temos toda uma série de atividades em que tentamos atrair de alguma maneira o carioca. O hotel faz sentido com pessoas, e faz sentido com pessoas, como é óbvio, o hóspede quer ter a sua exclusividade. Por vezes temos situações aqui que inclusive o passante, entre aspas, sem reserva, fica bem frustrado porque é barrado na entrada, mas o hotel, quando está com capacidade máxima, não podemos permitir mais gente cá dentro. Então, acaba por ser frustrante quando não tem reserva. Então, recomendo toda a gente a fazer reserva se quiser cá vir. E tem essa parte dessa mistura entre o carioca e o cliente aqui do Rio, juntamente com o nosso cliente ou o hóspede aqui do hotel. Cerca de 60% dos hóspedes são estrangeiros, 40% dos hóspedes aqui do hotel são brasileiros. Os nossos restaurantes, para terem uma ideia, cerca de 61% das pessoas que frequentam os restaurantes são passantes, e no caso do restaurante Mi, que é o nosso restaurante panasiático, 71% das pessoas são não residentes aqui no hotel. Então, muita gente que tem essa experiência de vir aqui tomar um drink, ou vir aqui jantar, ou ter essa parte aí. Então, o hotel faz sentido com pessoas, e essa mistura entre comunidade local, clientes estrangeiros, hóspedes que frequentam há muito tempo aqui o hotel, é o que faz toda a dinâmica aqui do Copa. E depois temos toda uma panóplia de serviços, incluindo o nosso teatro. Estamos hoje a estrear mais uma peça aqui no nosso teatro com o Luís Fernando Guimarães, que está a estrear hoje, que acaba também por trazer toda uma série de pessoas que nem são do mundo da hotelaria, mas que frequentam o teatro e acabam, algumas delas, por vir tomar um drink aqui a seguir, quando temos essa disponibilidade e essa capacidade. Mas o teatro foi um bom exemplo de um equipamento dentro do hotel que atraiu todo um público que possivelmente nunca lhe passaria pela cabeça frequentar aqui o Copa, possivelmente. Então eles acabam por vir, e temos pessoas que têm vindo a todas as peças desde que abrimos o teatro aqui do Copa. Então acho que é essa mistura que faz aqui o Copa ser tão interessante, e é verdadeiramente um melting pot que temos aqui. Vir um dia aqui na nossa feijoada, fazemos uma feijoada ao sábado e buffet brasileiro. Então, como uma vez uma pessoa disse, que achei bem interessante, que era São Tropez e São Gonçalo, porque nós tínhamos a equipa do samba lá a tocar, então parecia São Gonçalo remetendo ao mundo do samba, e depois São Tropez, as pessoas estavam à volta da piscina a aproveitar o dia e a aproveitar ali a piscina e o sol. Então achei bem interessante esse comentário, de uma forma assim bem simpática. Então essa mistura acho que é o que é tão apelativo aqui no Copa. E essa mistura que é o que a gente está falando também, que são as pessoas, é a atmosfera, é a vibe do lugar, né? Não é só o prédio maravilhoso, mas eu acho que isso traz uma vibe também para o hotel que acaba trazendo desejo de estar nesse lugar, né? Então, acho que esse desejo, esse sensorial é um grande luxo também, né? Eu acho que no Fairmont acontece a mesma coisa, não é, Paty? Porque o Fairmont hoje em dia também virou assim um objeto de desejo aí, pelo menos tomar um drink aí nesse bar com essa vista maravilhosa que você está aí atrás. É verdade. Antes de voltar para o Brasil, não é, que eu estava em Portugal, eu era hóspede, fiquei hospedada aqui no hotel e realmente pude viver a experiência e entender o que a gente está falando de luxo e experiência, que realmente a gente faz algo único no hotel
e com um ponto bastante diferenciado, que também no passado a gente passava na frente do hotel e ninguém entrava para um restaurante, por exemplo, né? Nós temos entretenimento todos os dias à noite, com música ao vivo, e todos os dias à noite nós temos cariocas comemorando o aniversário ou fazendo um encontro com amigos, porque eles desejam muito que esse momento especial seja no Fairmont. Você vem na segunda-feira à noite, a gente tem uma parceria com o Blue Note, está completamente cheio. Terça-feira temos outro tipo, cada dia nós temos uma música diferente, e a gente realmente é um luxo inclusivo, a gente abre a porta para o carioca, aliás, quando você entra no nosso lobby, a calçada é a mesma calçada portuguesa que vocês veem na calçada de Copacabana, que é justamente para mostrar que o Rio de Janeiro e Copacabana está entrando pelo hotel. Então, a gente tem essa preocupação com a experiência e o entretenimento, de forma que também se expande para os nossos beach clubs. Nós temos o Tropique na frente do hotel, onde o nosso cliente pode fazer stand-up paddle vendo o sol nascer. Temos também uma parceria com a colônia de pescadores na frente do hotel. O nosso chefe colabora com os novos pescadores também, e nós temos uma parceria com as esposas de pescadores que fazem colar, por exemplo, e pulseira, com redes de pesca que são trazidas do oceano. Então, a gente tem um mix muito interessante de experiências únicas que ficam marcadas para o cliente, que eu volto àquele ponto, não é só uma estadia que você, não, vou ficar hospedada no hotel 2 noites. O que eu estou trazendo para a comunidade? Qual que é a experiência que eu estou tendo, né? Vamos pensar bem. A pandemia veio para a gente, para mostrar que nós somos felizes com pequenas experiências. E o que é você sentar em Copacabana e ver um sol nascendo? Gente, não tem preço. Eu recomendo todo mundo a fazer isso, até quem não gosta de subir numa prancha de stand-up paddle. Não tem. Que faça uma vez uma experiência dessas. E, além disso, voltando ao ponto que vocês estavam falando em relação ao destino, se a gente tem parceria com os representantes locais, eu sempre falo que não adianta, eu sou Fairmont e M Gallery Santa Teresa, que é outra belíssima propriedade, um boutique hotel com 43 quartos, num local belíssimo, que é um refúgio urbano, apenas 20 minutos daqui. Mas nós não estamos sozinhos, e assim, eu não posso falar de marca Fairmont, Santa Teresa M Gallery, e a Carol falar de Rosewood, o Ulisses falar de Belmont, sem a gente falar de destino, não é? Então, muitas vezes a gente fala, nós somos o destino por si só, mas não é bem assim só, porque a gente precisa de malha aérea. Esse ano o Rio de Janeiro está batendo recordes de turistas no Brasil inteiro. Mesmo assim, ainda estamos muito longe de grandes capitais europeias. Significa que a gente ainda tem muita oportunidade de crescimento. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que se articular em conjunto. É o Rio Galeão, é o Visit Rio, somos nós, é a mídia internacional. O que é que estão falando dos nossos destinos? Trabalhar todos esses pontos em conjuntos para que esse crescimento seja sustentável. E a gente não tem dúvida que tem a oportunidade. Está vindo aí o Réveillon, que é mais um mega evento, belíssimo, recomendo a todos, e também o Carnaval, claro, obviamente, durante o ano todo, nós temos vários momentos em que o cliente pode fazer um short break. Eu estou vendo aqui agências de Fortaleza, Alagoas, que eu acabei de vir de lá, e é tão pertinho, gente. Eu recomendo a todos, uma vez na vida, visitar o Rio de Janeiro. Vai passar a ser repeated, porque uma vez que você vive o momento Rio, você entende o que é Rio de Janeiro. Eu própria sou pernambucana e sou uma apaixonada por esse destino. Mas dentro do hotel a gente tem que replicar essa experiência, essa vibração, senão não funciona. Exato. Mas eu acho que o que ficou marcado muito, acho que para mim, talvez para as agências que estejam aqui, são 2 palavras que eu gostei muito: sustentável e luxo inclusivo. Eu acho que vocês trouxeram, cada um por si, uma palavra que fez a teia, que é sobre isso, é sobre experiência, é sobre como você se sente no lugar, é sobre trazer a sensação de estar no Rio, mesmo que você esteja no hotel de luxo, sem apartar da experiência real, que isso eu acho mais importante. Você está no Rosewood, sem apartar da história de São Paulo. Quer dizer, eu estou no Rosewood, mas eu estou no coração dessa cidade, que tem uma história, né? Não é só um monte de prédio.
E o Belmont não é só esse, como você falou, Cannes ou Saint-Tropez, tem também esse samba aqui, né? Tem essas pessoas que trabalham aqui, que são da comunidade, que fazem esse buchicho. Eu acho que esse é o grande segredo, gente, inclusive do nosso país, arrisco dizer, né? Que a gente tem muito a inclusão no luxo, embora que não vou entrar em meios políticos, mas na hotelaria isso está acontecendo de uma forma interessante. E isso vem de vocês, dos hotéis de luxo, em lugares que às vezes apartavam completamente, né, essas experiências e todo mundo ficava numa bolha, de repente trazer essas experiências culturais, históricas, ou samba, uma música, um toque que lembre que você está no Rio de Janeiro ou em São Paulo, enfim, da onde você está, né? Que não só uma bandeira de hotel. Então, eu acho que é a grande mensagem, talvez, que a gente pode tirar do nosso papo. Mas ainda para terminar o papo, que eu acho que é uma pergunta talvez que todo mundo quer saber, né? Eu entendo que a hotelaria está mudando muito, né? A gente tem aí vários hotéis nascendo, os hotéis mais antigos e históricos se revendo, se reestruturando. Na opinião de cada um de vocês, e vou respeitar de novo Ulisses, Carol e Paty, qual o momento que vocês acham que a gente está vivendo e o futuro, em palavras breves, assim que a gente não está com muito tempo? Qual o futuro da hotelaria? Bom, vou começar. Posso falar? Dani, eu acho que houve um tempo, né, em que, como você colocou, muito bem colocado, a hotelaria era distante. Acho que ela ficava lá e o hóspede ficava lá dentro daquele planeta à parte. Eu entendo que isso está minando, né? Eu acho que isso está realmente acabando. A hotelaria de 2025, os hotéis que estão sendo inaugurados hoje, e eu estou sempre muito antenada ao que está acontecendo fora da Rosewood também, porque eu acho que é importante. Mas falando de Rosewood, né, uma companhia ultra luxo que só ascende em termos globais hoje. Quando a gente recebe os guides na abertura, eu sou parte do time da pré-abertura. Um challenge, por exemplo, um desafio que a gente tem é fazer com que o nosso hotel seja frequentado pelos locais. As pessoas querem vir a um empreendimento assim como o Copa, acho que todos os hotéis que estão aqui presentes hoje entregam isso magnificamente, assim, de uma forma extraordinária, que é você ter esse empreendimento frequentado pelos locais. A gente precisa ter cada vez mais o sense of place, no caso da Rose, é até um slogan que a gente usa, mas isso serve para todo mundo. O sense of place é justamente você traduzir o lugar onde esse hotel está inserido de uma forma orgânica, majestosa. E que faça com que esse hóspede, muitas vezes que veio de fora do país ou de outro estado, entenda que ele está circulando por uma vibe local. E não é fácil, porque quando você para realmente para pensar, eu fiz uma viagem agora em abril para o Middle East com uma delegação da Rose, e a gente visitou inúmeros hotéis e a gente tinha a obrigação de entender ali quais eram os hotéis que tinham os outlets cheios ou frequentados. E realmente, se você entra no hotel, por mais lindo que ele seja, mas se ele estiver vazio, ou só com pessoas internas, ou só com pessoas de fora, não tem alma, né? Você não sente nada local. Então, quando você entra aqui no nosso lobby, tem uma vibe enorme acontecendo, esse mix que sempre vai haver de corporativo, de lazer, um mix bacana, bem combinado, bem orquestrado. No nosso bar tem show ao vivo todas as noites de músicas, majoritariamente nacionais, mas um mix de alguma coisa internacional também. Você não precisa sair daqui para iniciar a sua expedição pelo Brasil, vamos colocar assim. Né? Se você vem de outro estado, São Paulo é a nossa pequena Nova York, e a mesma coisa para gente daqui quando vai para o Rio de Janeiro, por exemplo. Eu celebrei grandes datas da minha vida no Copacabana Palace, sou uma grande apaixonada fã do Rio de Janeiro, estava lá semana passada, e existe essa magia, mas uma magia respeitando a bossa local. E eu acho que isso serve para todos os destinos. Obrigada, Carol. Ulisses, como você vê o futuro da hotelaria? Brilhante, principalmente o futuro da hotelaria no Brasil. Então, dentro da hotelaria, há novos destinos que começam a aparecer cada vez mais e eu diria que seria. Nós temos uma campanha, inclusive, dentro da Belmont, que é o Slow Luxury, que acaba por ser o seu tempo e o seu momento, e isso para cada um de nós significa coisas diferentes, mas de qualquer maneira, acho que estão a aparecer projetos muito interessantes aí espalhados pelo Brasil
coisas muito com uma pegada muito forte a nível de sustentabilidade e muito forte a nível da experiência e da transformação, porque alguns desses locais vão além da experiência, ou seja, dão a transformação da pessoa, que a pessoa acaba por se transformar um pouco. E partilho convosco também mais um episódio. Eu trabalhei num hotel onde nós tínhamos 2 artistas residentes, sendo um dos artistas um escultor. E esse escultor dava aulas, a gente fazíamos masterclasses, e houve uma senhora que marcou uma aula, que devia ser por 2 horas, e ela passou o dia inteiro, e eu fui ver o que é que se estava a passar ali, e a senhora estava a chorar. E estava a chorar porque realmente para ela foi transformador fazer aquela aula, o entusiasmo com que ela ia para uma aula de 2 horas, acabar durante 6 ou 7 horas ali, ficou muito entusiasmada, e ela perceber aquilo que ela conseguia fazer com as mãos dela. Então, porque hoje em dia utilizamos poucas mãos para alguns, ou seja, para alguns trabalhos, e é tudo muito, muito mais automatizado, e ela viu o resultado da dedicação que ela estava a ter e o aprendizado que ela teve. Então, para ela, aquilo foi uma experiência transformadora, transformou-a. E depois foi muito legal ver ela mandar fotos da casa dela a fazer algo que ela tinha aprendido durante as férias ali connosco em Espanha, a fazer isso em Los Angeles e mandar-nos a foto daquilo que ela está a fazer. Então, eu acho que há um futuro muito interessante aqui no Brasil. Neste momento, no Rio, estamos a viver um momento bem interessante. Eu estive, inclusive, com 2 colegas da Patrícia, estive com o Neto e com a Sofia, e com outros colegas da hotelaria aqui do Rio, e realmente falámos que está a ser um ano bem interessante, o ano 2025, e tem a ver muito com o que a Patrícia disse. E se vermos os destinos que acabam por funcionar de sobremaneira, e o Dubai é o melhor exemplo, a Carolina estava a falar do Middle East, Oi, é um pode destino me que ajudar? Onde que fica esse Pro Mulher? Nono andar? Pego ali do lado, né? para a mulher e para o homem. Exato. Shirley, seu áudio está aberto. Desculpa, Ulisses. Estava a dizer para a mulher e para o homem. Aqui todo mundo é bem-vindo aqui no Copa. Mas pronto, estava a mencionar que a conectividade aérea, pois realmente tem um impacto muito grande no sucesso que os destinos possam ter, e nós estamos com uma rota nova neste momento a abrir aqui, que realmente já vimos que está a dar frutos, e nós estivemos lá há 2 semanas e há 3 semanas, que é uma nova ligação de Toronto, é um voo de 11 horas, que à partida poderíamos pensar, bem, ninguém vem do Canadá. Posso-vos dizer que há um interesse assim muito grande por parte. Porquê? Porque se criou a conectividade aérea. Ou seja, a gente está no auge na hotelaria mundial, você acha, né? Ainda mais com os nossos hotéis que tiveram prêmios. As premiações valem o que valem, e como é óbvio, eu fico super contente dos reconhecimentos. Foi para nós o mês de outubro, foi um mês assim muito interessante, porque recebemos 5 reconhecimentos bem interessantes dentro da nossa indústria, tanto aqui como temos um hotel que para mim será o máximo daquilo que é o Slow Luxury, que é o Hotel das Cataratas, na Foz de Iguaçu. Esse hotel é realmente uma coisa maravilhosa, vindo lá ontem, e digo sempre, quem não foi nos últimos 6 meses tem que ir novamente, porque fizemos algumas pequenas melhoramentos lá, e ficou muito bem, ficou extraordinário. Eu acho que nós temos muito caminho para andar, temos sempre muito a aprender. Eu sou um bocado inquieto em termos de aprender e fazer sempre mais e melhor, mas acho que neste momento o Brasil está na moda. O Brasil e a brasilidade está bem na moda neste momento, está em alta, ou pelo menos a percepção que nós temos é essa, e acho que espero que continue assim, e acho que há muitos projetos, porque como estávamos a falar da hotelaria, há muitos projetos bem interessantes neste momento, porque o Brasil tem diferentes Brasis dentro desse Brasil. É um país continente e tem toda uma série de destinos que hoje em dia nem estão no radar de nenhum de nós, que acho que tem um potencial possivelmente assim incrível, e tem que ser feito com muito cuidado e sempre com uma pegada de sustentabilidade muito, muito forte. Obrigada, Ulisses. Muito obrigada pelo seu comentário. E você, Paty, você concorda?
Eu tive a possibilidade nesse último ano, antes de vir para o Brasil, de trabalhar na Duco Travel Summit com a Carolina Pérez. E então, conheci um mix de hotéis, dos melhores hotéis da França e da Itália, seja boutique hotel, sejam grandes cadeias hoteleiras. E já começamos a ver aí essa tendência desse equilíbrio entre ambos tipos de propriedade, como ele se referiu, Cataratas, a gente tem Santa Teresa M-Gallery, e o que eu vejo no Brasil nesse momento? É um movimento similar daquilo que a gente viu lá fora, na Europa, uma busca também por boutique hotéis, uma busca pela reconexão, né? Eu costumo falar que Santa Teresa é um lugar para desconectar e se conectar com você mesmo, e é verdade, a gente faz um retreat, wellness retreat lá de um fim de semana, nós temos um pacote completo em que realmente é um momento nosso para desligar completamente. Vejo um investimento muito alto em automação, né, cada vez mais tecnologia de informação, inteligência artificial, para quê? Para permitir que nós, né, estejamos mais tempo com os clientes, seja o front, seja guest relations, vendas, a gente consiga estar de frente com o cliente, então muita automação por trás, para a gente continuar fazendo esse trabalho de curadoria, os nossos grupos investem muito em tecnologia de informação, para a gente poder realmente ter esse posicionamento, a gente ganhar mais agilidade para poder entregar mais e ter tempo hábil com o cliente. E sobre o Brasil, um exponencial de crescimento incrível, incrível em todos os estados, e lá está, mais uma vez, né, a necessidade das boas conexões, a necessidade da articulação das companhias aéreas e os hotéis em conjunto, e os principais players, para a gente conseguir, então, fazer e criar, quem sabe, daqui a pouco, um grande tour pelo Brasil todo, né? A gente faz tours pequenos, mas eu acredito muito que a gente tem, Fortaleza está com ligações aéreas diretas, então o cliente desce em Fortaleza, vem para o Rio de Janeiro, vai para Cataratas, a gente tem muito que explorar aqui dentro, só dentro do Brasil. Então eu vejo um futuro muito promissor, com muita possibilidade de resultados para todos nós, nessa área belíssima que nós escolhemos, que é a hospitalidade. Obrigada, Paty. Bom, eu acho que esse finalzinho, que é uma pena, eu ficaria aqui mais uma hora conversando com vocês, a gente sai otimista, né? Porque a gente entende que tem essas palavrinhas de experiência, relacionamento, a brasilidade, nós estamos, né, sendo a bola da vez, de certa forma, e óbvio, o Brasil está sempre no imaginário, mas eu acho que isso traz também um gostinho para nós, agentes, né, de saber que a relação humana está muito em alta ainda e que a gente pode explorar mais esse relacionamento com vocês, que a gente pode ser mais curioso, que a gente pode ir além, né, de conhecer quem está lá do outro lado do hotel e conhecer o hotel, porque não, como às vezes turista da própria cidade. Então, eu saio, pelo menos, feliz e otimista e muito honrada de ter tido nomes como vocês três aqui, que saíram do trabalho que a gente sabe que é insano, dedicado uma horinha do tempo de vocês para comentar com a gente e para falar para as agências que não os conheciam e as agências que têm vontade de fazer essas conexões, que já tem cliente se hospedando, eu estou vendo gente falando aqui, mas que quer ir além. Então, muito obrigada, porque nessa relação que a gente forma, nessa educação também, que a gente vai trazer os próximos hóspedes, ou a gente vai qualificar melhor, né? Quem vai levar os seus hóspedes. Então, obrigada, Ulisses. Muita admiração pela sua trajetória. Obrigada, Paty. Parabéns pelo próximo projeto aí no Rio de Janeiro, que vai abrir ano que vem. Carol, parabéns pelo Rosewood, parabéns pelo prêmio. É incrível o hotel, realmente eu quero fazer esse tour histórico, inclusive com meu filho adolescente. Então, muito obrigada mesmo por estarem aqui. Eu vou entregar agora a palavra para o Bruno e para a Juliana. Dani, obrigado, viu? Agradecer novamente aqui, Patrícia, Ulisses, Caroline, por essa aula aqui, fundamental para os nossos associados, para todos os demais aí dos outros estados que estão nos assistindo aí. Muito obrigado por essa aula. Queria deixar alguns recadinhos finais aqui. Para quem é nosso associado, no dias 10 e 11 de dezembro, a gente vai ter nosso meeting, tá? Lá a gente vai ter um painel que vai tratar sobre luxo também.
Então, fica aí um convite para quem ainda não se inscreveu para o meeting, está se inscrevendo e está participando. Quem não é associado da BAV São Paulo, eu já conversei com a Ju, tá? A gente vai ver com a R1 se a gente consegue uma gravação desse conteúdo para estar disponibilizando para quem participou aí pelo menos de 4 aulas, que é a mesma regra para quem vai receber o certificado aí por participação nos módulos, tá? E lembrando que o último módulo, que é o módulo 5, que vai tratar sobre cruzeiro, tá? Uma experiência que não, algo a mais que não só o All Inclusive, vai acontecer no dia 10 de fevereiro do ano que vem. Então já fica aí para vocês colocarem na agenda aí para participarem conosco dessa próxima aula aí. Tá bom? Mais alguma coisa que eu esqueci, Ju? Agora passo a palavra para você aí. Foi perfeito, imagina, falou tudo. Obrigada, presidente. Obrigada a todos que participaram, aos painelistas, a Dani. Que aula que vocês nos deram. Obrigada a todos, gente. Obrigada por tudo. Obrigada, Ju. Até a próxima. Bom feriado Obrigada a todos, gente. Ótimo Obrigada. feriado para Obrigada, vocês. bom feriado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.